eu sou a Evelyn Corrêa e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do artigo 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Nele estarão descritas as exceções, hipóteses de exceções à regra, que está relacionado com os pedidos determinados, que eles se subdividem em pedidos determinados líquidos e ilíquidos, onde nos líquidos ele vai ter duas alternativas: a regra geral, que é a de liquidação por cálculos. Nela estará contida aí a atualização monetária e mais os juros, onde o autor ele irá decidir o valor da causa, enquanto que na liquidação por arbitramento, quem vai dizer o valor da causa será o juiz. Por quê? Porque por arbitramento, o autor ele não tem como saber, não tem como mensurar o valor daquele pedido. Então, ele pede uma ajuda do juiz para que ele possa ajudá-lo a determinar o valor dessa causa. E essas exceções à regra que nós vamos falar, elas têm a ver aí também com os pedidos determinados ilíquidos, que também são conhecidos como pedidos genéricos, onde o juiz vai decidir nessas seguintes hipóteses. A primeira delas são em ações universais, onde o autor ele não consegue mensurar o valor da quantidade de bens que ele possui. Um exemplo disso é a venda de uma fazenda de porteira fechada, onde aquele indivíduo ele quer vender a fazenda, mas ele não consegue mensurar a quantidade de bens que ele possui dentro daquela área, daquela fazenda. Se é piscina, se possui casa, se possui animais, né? Então, ele vai fazer a venda da porteira fechada, que é a venda do terreno, da fazenda por completo, mas que ele não consegue determinar o valor dessa fazenda. Então, além disso, nós temos também quando o autor ele não conseguir determinar a extensão da consequência de um ato ou um fato que foi praticado pelo réu ao autor. Ele está se referindo aí a ações indenizatórias, principalmente aquelas por acidentes de trânsito, onde o autor ele não consegue determinar qual foi o valor, por exemplo, de sessões de fisioterapia que foram passadas pelo médico. O médico falou: é preciso fazer sessões de terapia, mas ele não sabe dizer quantas sessões será preciso para que aquele autor do pedido, para que o autor seja devidamente indenizado. Quantas sessões serão feitas para que ele fique melhor, né, daquela perna, daquele braço, daquele dedo que ele quebrou. Então, são nessas situações que o juiz irá dar uma ajuda para determinar o valor da causa. E tem mais uma também, que é referente ao comportamento do réu. Nela, nós iremos falar aí, por exemplo, da ação de despejo acumulado com a cobrança de aluguéis atrasados. Ou seja, tudo vai depender do comportamento do réu. Se ele vai sair antes e pagar tudo certinho, ou se ele vai demorar mais. Se no caso dele demorar mais, será acumulado aí a cobrança dos aluguéis atrasados, do uso daquele espaço. Então, tudo vai depender do comportamento do réu. E, se depender desse comportamento, o juiz vai declarar lá que o valor desse pedido
E também iremos falar do processo de liquidação, né, aplicáveis aí nas obrigações de fazer e não fazer. A de fazer, como a gente já havia dito em vídeos anteriores, está ligada aí a uma prestação de serviço, uma atividade física do autor, onde não é possível mensurar qual foi a perca que aquele indivíduo teve por conta de um trabalho que não deu certo, que não foi, que não deu certo mesmo. Por exemplo, acontece quando houve aí um prejuízo para, por exemplo, um pintor, né? Um pintor, ele vai fazer uma obra de arte, mas por algum problema, né, com o tempo, por exemplo, choveu no dia, não deu para ele fazer o trabalho dele naquela data específica que foi disposta em contrato. Então, como que será aí como será possível mensurar o dia que ele tentou trabalhar, né, o dia trabalhado, ou também algum acidente de trabalho? Como que será mensurado esse desgaste físico? Então, a primeiro momento, a obrigação de fazer e não fazer, ela é liquidada posteriormente, né? Deixa eu só analisar aqui. Elas não podem ser liquidadas no primeiro momento, somente posteriormente, e será, sim, feita por liquidação por arbitramento, nessas hipóteses de obrigação de fazer e não fazer, porque são atividades, serviços que a gente não consegue mensurar o valor da atividade física do devedor, o valor da atividade física praticada, entende?